Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? Vamos falar um pouquinho a respeito das Cattleyas violacea, planta aí de origem brasileira, uma planta muito apreciada aí pelos colecionadores. Hoje eu trouxe aqui, né, 4 exemplares, né, da Cattleya violacea. São plantas que possuem, né, características semelhantes e ao mesmo tempo plantas distintas. Tenho também 3 tipos, né, de cultivo, igual vocês podem ver aqui no toquinho, no vaso de cerâmica e no vaso plástico também. Então, pessoal, vamos lá. Cattleya violacea. Cattleya violacea é uma planta de origem brasileira, né? Uma planta aí de regiões quentes e úmidas. Essa planta consegue se adaptar bem também em vários climas, mas em regiões frias é um pouco mais difícil, né, de conseguir um desenvolvimento, digamos que o ideal para a planta, né? Porque ela se desenvolve, não é que é impossível cultivar em lugar frio, não. Ela desenvolve, só que um pouco mais lentamente, né? Muitas vezes atrapalha um pouco na florada, né? Não vem uma boa qualidade em florada, mas isso é relevante. Ela com o tempo ela vai se adaptando e pode até conseguir aí um cultivo perfeito também em climas mais frios, desde que haja uma bela adaptação. A Cattleya violacea é uma planta que, como eu disse, aprecia bastante calor, mas também aprecia umidade. Essa planta na natureza, ela sempre, né, vegeta em áreas mais abertas, né, onde possui bastante luminosidade, certo? Mas também em locais que geralmente, em determinadas épocas do ano, acaba sendo alagado, né, virando aí pântanos. Então, dando aí um alto índice de umidade. É uma planta que tem um perfume muito forte. O perfume dela, né, lembra um pouco castanha de coco. É um perfume bem diferenciado, sabe? É impossível confundir o perfume de uma Cattleya violacea, porque é um perfume que não tem outro igual, né? Podemos dizer assim. Então é uma planta que floresce em cachos, planta que pode florir aí com até aproximadamente 8 até 9 flores. Eu já vi plantas com 9 flores na mesma haste, certo? Então acredito assim que vai da adaptação, do cultivo, da idade da planta, da estabilidade e tudo mais. Meus exemplares são plantas jovens ainda, são plantas que têm aí aproximadamente 3 anos, pouco de floração. Essa é a mais jovem delas. Eu cultivo em vaso plástico com brita, né, e um toquinho acoplado. A planta está emitindo brotações novas, ela floresceu apenas uma vez e agora inteirando a sua segunda florada. Planta que possui um labelo bem espalmado, né, uma coloração forte, mas é uma planta que é considerado tipo, né, é a variação tipo da espécie. Aqui temos um outro exemplar, né, cultivada em toco de Sansão do Campo. Ela estava nesse toquinho pequeno aqui, né, conforme a planta foi crescendo, foi ficando desproporcional, eu acabei colocando nesse maior, no qual ela já grudou completamente, certo? Aqui temos uma outra variação, né, que muitos chamam de Violacea semialba striata, né? Eu não concordo. Para mim, né, até que quando eu adquiri essa planta, tá aqui, ó, na plaquinha, Cattleya violacea semialba striata. Só que geralmente quando as plantas que são semialba estriata, né, acabei me confundindo aqui, que são estriata, ela tem essas estrias, né, nesse tom rosa somente nas pétalas. As suas sépalas são completamente brancas e o labelo, né, em um tom rosa bem escuro. E então elas são consideradas semialba estriata. Já essa espécie aqui, essa variação da espécie, ela possui essas estrias vermelhas, né, arrosadas aqui, tanto nas pétalas quanto nas sépalas,
Então, para mim, né, no meu ponto de ver, é uma violácea striata apenas. Ela não é semi-alba, porque para ser semi-alba, ela teria que ter alguma parte dela, né, albo por completo. Então, como ela não tem, né, no meu ponto de vista, é uma striata. Essa é uma planta que tem uma forma melhor, né, tem pétalas mais largas, sépalas mais largas, né, tem uma boa planificação, um labelo bem espalmado, bem apresentado. É uma planta que foi melhorada geneticamente, ok? Então aqui temos uma outra variação também, né, que é uma espécie tipo, só que essa variação da tipo, ela deu um leve estriados. Não sei se vai dar para ver na câmera, nas pétalas. Aqui afastando dá para ver um pouco. Nas pétalas dela, ela tem leves estrias mais escuras. Tá vendo? E não é em uma flor só, é em todas as flores. Então é genético da planta. Aqui é um outro exemplar que eu cultivo em um vaso de cerâmica, né, com brita e 3 toquinhos. Coloquei apenas 3 toquinhos de sanção do campo, né, para estar dando uma ajuda na estabilidade da planta, né, e incentivando também um maior enraizamento. É uma planta que já está mais entolcerada, como vocês podem ver aqui, mas que é de primeira floração. Essa planta também é uma planta melhorada geneticamente, tanto que ela possui, ó, pétalas e sépalas mais largas, né, um labelo mais bem apresentável, né? Então pode-se ver aqui que essa planta aqui é melhor de forma do que essa aqui, que é a variação tipo, né, da planta nativa, vamos dizer assim, que é o que mais encontra na natureza. São pétalas e sépalas estreitas, né, com a coloração rosa padrão, né, mas muito bonita por sinal. E aqui uma planta melhorada, né, que já vem com mais detalhes, mais bem apresentada, flores maiores, né, então que é o que a gente busca aí, né, no cultivo. Então é bem interessante estar vendo isso. E aqui uma outra variedade da espécie, né, que muitos chamam também de semi-alba striata, né, que é a mesma variedade dessa aqui, só que uma planta que possui uma excelente armação, né, mas que tem pétalas mais estreitas, sépalas mais estreitas, tá vendo? Então essa também é uma planta que foi melhorada. Só que na natureza se encontra ela mais desse modo, tá? Ela é mais fácil de se encontrar assim, com pétalas e sépalas mais estreitas, né? Só que mais torta, porque a violácea, ela infelizmente ela tem essa característica de torcer as pétalas aqui para trás, né? Então tampando um pouco da beleza da planta em si. Essa aqui, como vocês podem ver aqui, ó, é uma planta bem plana, né, devido à sua melhoria genética. Mas também, né, como eu disse anteriormente, para mim não é uma semi-alba striata, e sim uma striata, porque ela tem estrias tanto nas pétalas quanto sépalas, né? Um labelo muito bonito, muito bem apresentado, em cor forte, né? Mas alguns podem até discordar, né? Alguns aí cultivadores mais velhos, né, de prática, de cultivo e tudo mais, mas infelizmente é a minha opinião, né? Eu não concordo com semi-alba striata, e sim como striata. A semi-alba eu não tenho na minha coleção ainda, porque é uma planta bem difícil de conseguir e um valor muito alto no mercado, que é a variação no qual ela possui pétalas e sépalas completamente brancas e esse labelo, né, nesse vinho, nesse rosa, assim, bem escuro. Então eu ainda quero adquirir, mas ainda não tenho na coleção. Então aqui estão, né, duas variações de Cattleya violácea, né, e com melhorias e sem melhorias genéticas, né, digamos assim. São plantas num padrão mais comum e plantas já melhores. E 3 modos de cultivo, né, no qual aqui a gente tem o vaso plástico,
temos aqui o toco, né, de madeira, que é a Sansão do Campo, que eu sempre aconselho, porque a Cattleya violácea, ela não gosta de ser replantada. Toda vez que a gente faz um replante, ela sente muito, né? Então é bom evitar ficar fazendo replantes dela. Então o Sansão do Campo tem uma boa durabilidade, né? O substrato eu gosto. Antes eu utilizava casca de pinho e carvão, né, o mix padrão, só porque ele apodrecia muito rápido. Toda vez que eu ia replantar a planta, eu acabava perdendo alguma parte dela. Não perdia a planta toda, mas acabava perdendo uma parte ou outra, ou muitas vezes até a planta toda mesmo, né? Então é algo assim que a gente infelizmente não tem como controlar, né? Porque a planta não consegue se recuperar e acaba morrendo. Então eu passei a utilizar a brita, porque a brita ela não tem uma validade, né? Ela não vai decompor, ela não vai vencer, digamos assim. E o Sansão eu coloco sempre um toquinho ou outro, só para dar mesmo uma, digamos assim, uma naturalidade, né? Porque as plantas geralmente elas dão, as violáceas, elas são plantas que dão em árvores, né? São epífitas. Então eu sempre gosto de colocar, nem que seja um toquinho, tá? Mas pode ser cultivado sem também. Muita gente utiliza só a brita mesmo, não tem problema, tá bom? Isso aqui é mais uma opção mesmo, de cada cultivo. Então, assim, eu gosto de utilizar desse modo, né? Muita gente utiliza cachepô, utiliza substrato mix e tudo, as plantas vão perfeitamente até um período, nem logo precisa de um replante. Então, em alguns lugares, o pessoal não tem essa dificuldade de estar cultivando elas, de fazendo replante, né? E a planta acabar morrendo ou algo do tipo. Mas eu aqui no meu orquidário, eu tive muita dificuldade devido a isso. Então foi aonde eu optei utilizar esses dois meios, né? Tanto no vaso de cerâmica com brita, no toquinho de Sansão, ou no vaso plástico com brita, né? Que fica a critério de cada um aí. Quem gosta de padronizar vasos, né, tem opção. É uma planta que gosta de uma adubação balanceada, tá? É uma planta que é bom sempre estar fazendo uma adubação. Não é bom deixar para lá, porque geralmente ela chega um ponto que ela esgota, né, os nutrientes que se tem no substrato. Ainda mais na brita, que não possui nenhum nutriente, né? Então é bom a gente tem que estar fazendo. E a planta começa a diminuir a brotação. Vocês podem ver que quando uma planta está em uma boa saúde, né, um bom desenvolvimento, ela começa com bulbos menores e cada brotação vem bulbos maiores. Olha, então isso é um sinal de que a planta está bem nutrida, a planta está gostando, né, do desenvolvimento. Igual aqui, ó, começou em bulbos menores e vem para maiores. E em todas isso acontece, ó, a diferença desses bulbos para esse bulbo. Então é bom sempre se atentar a isso também. Se sua planta começar a soltar bulbos da mesma altura ou começar a diminuir, quer dizer que ela está precisando de nutrientes, ok? Então eu utilizo uma adubação semanal. Tá? O adubo pode ser a critério de cada um, não tem um adubo mágico, um adubo específico, tá? Desde que seja um adubo completo, né, com macro e micronutrientes, fica a critério de cada um. Então, desde que se use uma adubação, tá tranquilo. É uma planta que gosta de muita luz, como eu disse no início do vídeo. Então eu utilizo aqui no meu orquidário, eu sou do interior de Goiás, né, onde é muito quente e seco. Então, no meu orquidário eu faço regas diárias, né? Todos os dias eu faço regas. Algumas vezes, quando os dias estão muito quentes e secos, eu rego 2 vezes, de manhã e à tarde. Então, para manter um pouco mais da umidade. E o sombrite, eu utilizo um sombrite de 70%, ok? E elas estão desenvolvendo bem. Muita gente gosta do de 50%, né? Mas para mim aqui, de 50% para violáceas, ela acaba queimando. Os brotos novos dela acabam ferindo, né, ficando com queimaduras de sol. Então eu sempre indico de 70%, porque evita queimaduras, a planta fica com um vegetal mais bonito e não prejudica em nada no desenvolvimento, certo?
Outra coisa, ventilação. A violácea, ela tem um grande problema, que para mim, né, eu considero um problema, que ela é muito suscetível a fungo, ao fungo do fusário, que é a canela seca, né, que é terrível aí para as orquídeas. O fusário ele ataca muito devido às condições de cultivo da planta, né, as quais ela precisa. Por quê? É calor e umidade. Então isso vai facilitar, né, a proliferação de fungos. Aqui está esse exemplar mesmo. Ele tinha duas frentes, essa planta, duas frentes. E mesmo fazendo controle com fungicidas, ela acabou contraindo fungo nessa frente, né, e secou. Tá vendo? Ela seca, ele não apodrece, ela seca. Então, mas aí como eu utilizo aqui no meu orquidário, né, pelo menos uma vez ao mês, eu utilizo fungicida sistêmico, né, que é para fungos, então eu consigo contornar. Mas se não fizer o uso de fungicida, provavelmente ela terá uma vida bem curta, porque independente do cultivo, do lugar que seja, ela é muito propícia a esse tipo de fungo, tá bom? Então, pessoal, o que tem para falar mais dela é isso. Sempre ficar atento, né? Sempre utilizar um fungicida aí sistêmico. Fungicida de contato não resolve, tá, pessoal? Tem que ser fungicida sistêmico. Eu utilizo na minha coleção o Cercobin, que é muito bom e é um de valor um pouco mais acessível, ok? Mas sempre que for utilizar, pessoal, muito cuidado, tá bom? Porque é um produto tóxico. Sempre usa os EPIs aí, né? Que é solicitado na embalagem para o manuseio e tudo. Cuidado, porque é um produto perigoso. Mas que infelizmente não dá para cultivar, né, muitas plantas aí sem o uso dele. Ou de outros, desde que seja sistêmico, fungicida sistêmico. Ok? Então o que tem para falar mais dessa planta é isso, é uma planta muito bonita, uma planta aí fácil de encontrar no mercado, tá? A variação tipo dela é bem em conta, né? Não é planta muito cara, ela só é cara quando começa aí, vai para o lado das cerúleas, semialbas, das estriatas, que é um pouquinho mais caro, mas não é tão caro também, tá? Então aí fica um valor um pouco mais elevado. Mas a tipo, né, a tipo padrão, né, que a gente fala, que é esse padrão aqui, é plantas bem em conta aí, barato de encontrar no mercado, tá bom? Então, pessoal, o que tem para falar mais é só isso mesmo. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com os amigos. E se não é inscrito, se inscreva no canal e logo mais teremos outros vídeos aí, ok? Fiquem com Deus e até mais.